Saudações, torcedor alvinegro! É com o coração pulsando forte e a paixão em alta que chegamos com mais uma bomba do nosso querido Botafogo. Hoje, temos uma notícia que vai agitar as arquibancadas e os bastidores do nosso glorioso. O Botafogo aciona a CBF. Isso mesmo, meus amigos. A diretoria do clube decidiu tomar uma medida drástica contra a arbitragem do jogo contra o Sport, e a razão por trás dessa decisão não é apenas uma questão de pontos, mas uma busca por justiça. Mas o que levou o Fogão a essa postura? Vamos mergulhar nessa história, porque é dela que precisamos falar e discutir. Recentemente, o Botafogo se viu envolto em uma série de decisões de arbitragem que geraram polêmica e revolta entre a torcida. A partida contra o Sport foi marcada por erros que não apenas afetaram o resultado, mas também deixaram marcas na confiança do elenco. O jogo, que deveria ser uma celebração do talento e da habilidade dos nossos jogadores, transformou-se em um verdadeiro drama, com decisões que pareciam ir contra a lógica do futebol. A impressão que ficou foi de que o Fogão lutou não apenas contra o adversário, mas também contra um inimigo invisível, a arbitragem. Na tabela do campeonato, o Botafogo não tem vivido um momento fácil. A luta por posições mais altas é intensa, e cada ponto conta. A equipe precisa se recuperar urgentemente, e para isso, a justiça em campo se torna fundamental. A torcida alvinegra está mobilizada, e a indignação é palpável. A decisão da diretoria de acionar a CBF, portanto, é uma resposta a essa situação insustentável. É um grito de alerta, um pedido por condições justas de competição. O clima entre os torcedores é de esperança e revolta ao mesmo tempo, e é aí que reside a paixão que nos move. Ao acionar a CBF, o Botafogo não está apenas buscando um reparo para erros passados, mas também tentando moldar o futuro. O que nos leva a refletir sobre o papel da arbitragem no futebol e como ela pode influenciar diretamente o resultado de uma partida. A pressão sobre os árbitros é imensa, e isso, muitas vezes, resulta em decisões controversas. O que queremos saber, torcedores, é até onde vai essa influência? E, principalmente, até quando aceitaremos isso sem lutar? No decorrer deste vídeo, iremos explorar diferentes ângulos dessa situação que envolve nosso glorioso Botafogo. Vamos discutir como a arbitragem impacta o desempenho da equipe em campo, as relações do clube com a CBF e outros clubes, e como isso afeta a nossa imagem no mercado do futebol. Esse tema é amplo e merece ser analisado com a profundidade que ele exige. Portanto, preparem-se, porque a discussão está apenas começando e a nossa paixão pelo Fogão vai guiar cada palavra. Ao olhar para a situação atual do Botafogo, a questão da arbitragem se torna um ângulo tático fundamental. Como as decisões discutíveis influenciam o desempenho do nosso time em campo? Desde a estreia da competição até os jogos mais recentes, o elenco tem enfrentado adversidades que vão além do que se vê nos números da tabela. Essas questões não são apenas estatísticas, elas afetam moral e psicologicamente os jogadores, e isso é algo que não podemos ignorar. Vamos pensar em como a arbitragem pode impactar as táticas e estratégias do Botafogo. Quando uma decisão controvertida é tomada, como um pênalti não marcado ou um cartão vermelho injusto, isso não apenas muda o curso da partida, mas também altera a maneira como o treinador escolhe escalar e posicionar sua equipe. Decisões como essas podem fazer com que um treinador, que normalmente adota uma abordagem ofensiva, opte por uma postura mais defensiva, temendo novas injustiças. O resultado disso se reflete em um estilo de jogo que acaba por prejudicar nossa performance coletiva. Além disso, a pressão externa provocada por erros da arbitragem pode ser desastrosa. Jogadores que já estão sob intensa pressão para performar bem podem se sentir ainda mais sobrecarregados ao perceber que não estão apenas enfrentando seus adversários, mas também lutando contra um sistema que, em sua visão, não está a seu favor. Isso traz à tona um dilema psicológico: como manter a confiança e a motivação quando as forças externas parecem conspirar contra a sua equipe? O Botafogo, como um clube histórico e tradicional, deve ser respeitado em campo, e a confiança de seus jogadores deve ser inabalável. Não podemos esquecer que a torcida desempenha um papel crucial nessa dinâmica. A paixão e a energia que os torcedores transmitem nas arquibancadas podem ser um combustível vital para o desempenho da equipe.
Mas o que acontece quando essa energia se transforma em frustração e desconfiança? Isso cria um ciclo vicioso. A equipe não se sente apoiada por uma arbitragem justa, a torcida se revolta, e a pressão aumenta. É um cenário perigoso que pode afetar gravemente o desempenho de um time, e o Botafogo está passando por isso. A partir dessa análise, somos levados a uma pergunta crucial: qual é a responsabilidade da CBF e dos árbitros em garantir que o futebol permaneça um esporte justo e emocionante? O Botafogo, ao se posicionar e acionar a CBF, está levantando essa bandeira em busca da verdade e da justiça, não apenas para si, mas para o futebol brasileiro como um todo. Isso é mais do que uma questão de justiça, é sobre assegurar que a essência do esporte não se perca em meio às polêmicas e injustiças. E você, torcedor, o que pensa sobre isso? A sua voz é fundamental. Quais mudanças você gostaria de ver na arbitragem? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos construir essa discussão. A paixão pelo Botafogo não se limita ao campo, ela se estende aos bastidores e ao que acontece fora dele. É hora de nos unirmos ainda mais em busca da verdade e da justiça. Seguindo em frente, agora vamos explorar o ângulo de mercado da ação da diretoria do Botafogo contra a arbitragem. O impacto dessa decisão não se limita apenas ao que acontece dentro de campo, ela também reverbera nas relações do clube com a CBF, outros clubes, e até mesmo no mercado de transferências. Como essa postura pode moldar a imagem do Botafogo e suas futuras contratações? Vamos analisar isso. A relação entre um clube e a CBF é crucial para o funcionamento harmonioso do futebol no Brasil. Quando um clube decide acionar a entidade máxima do futebol brasileiro, isso já é um sinal de que há uma indignação que precisa ser resolvida. O Botafogo, ao tomar essa medida drástica, está se posicionando como um defensor da justiça no futebol. Isso pode ter um efeito duplo. Por um lado, pode reforçar a imagem do clube como valente e determinado. Por outro, pode gerar tensões nas relações com a própria CBF, que pode ver essa ação como uma afronta. No âmbito das contratações, a maneira como o Botafogo é percebido no mercado pode ser impactada. Os jogadores estão sempre atentos ao que acontece nos clubes antes de decidir onde vão jogar. A imagem de um clube que luta por justiça pode ser atraente para muitos atletas que buscam não apenas um bom salário, mas também um ambiente onde possam jogar com dignidade e respeito. Assim, a atitude da diretoria pode, de certa forma, abrir portas para contratações futuras que fortaleçam ainda mais o nosso elenco. Contudo, essa busca por justiça também pode gerar desconfiança por parte de outros clubes. Há um receio de que essa postura possa levar a uma maior intensidade nas disputas e rivalidades. E, convenhamos, no futebol, rivalidade é algo que já existe em abundância. A pergunta que fica é: o Botafogo irá conseguir equilibrar essa relação entre ser um defensor da justiça e manter um bom relacionamento com os outros clubes? O futebol é um jogo de interesses, e a habilidade de navegar por essas águas pode ser crucial para o nosso sucesso no futuro. Além disso, as repercussões mediáticas dessa decisão não podem ser ignoradas. A forma como a imprensa trata essa situação pode moldar a opinião pública sobre o Botafogo, influenciando a percepção dos torcedores e dos sompors. Um clube que se posiciona contra a arbitragem e busca justiça pode atrair mais atenção e, consequentemente, mais patrocinadores. Isso gera uma nova dinâmica onde, em vez de ser visto como um clube em apuros, o Botafogo pode ser percebido como um líder, alguém que busca melhorar o futebol no Brasil. Portanto, o que podemos concluir é que essa ação da diretoria do Botafogo não é apenas uma medida reativa, mas uma estratégia que pode moldar o futuro do nosso clube de maneiras que nem todos nós conseguimos ver à primeira vista. Agora, eu quero saber de você, torcedor. O que você acha que pode mudar na imagem do Botafogo após essa decisão? Você acredita que isso pode atrair novos talentos ou gerar mais rivalidade? Deixe seus comentários e vamos continuar essa conversa tão importante para o nosso futuro. Ao integrar todos os ângulos discutidos, somos levados a uma reflexão profunda sobre o futuro do Botafogo no campeonato e a importância de lutar por justiça. Essa situação não é apenas um episódio isolado, é parte de uma narrativa maior que envolve a história do clube, seus desafios e suas conquistas.
O que está em jogo aqui vai além dos 3 pontos em cada partida. Trata-se da identidade do Botafogo como um clube que valoriza a ética e a justiça no futebol. A luta do Botafogo por uma arbitragem justa é uma declaração de princípios. Ao acionar a CBF, o clube está se posicionando contra uma cultura de impunidade que muitas vezes predomina no futebol. Isso nos leva a um ponto crucial, a necessidade de uma revisão do sistema de arbitragem no Brasil. O que o Botafogo está fazendo é chamar a atenção para um problema que afeta não apenas o nosso clube, mas todo o cenário do futebol nacional. A esperança é que, ao levantar essa bandeira, outros clubes também se unam nessa luta por um futebol mais justo. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os árbitros e as instituições deve ser equilibrada com o respeito às regras do jogo. O Botafogo, como um clube que sempre teve um papel importante na história do futebol brasileiro, tem a responsabilidade de ser um exemplo. Essa é uma oportunidade para mostrar que podemos lutar por justiça sem perder a essência do esporte que amamos. É uma linha tênue que deve ser cuidadosamente navegada. Para a torcida, essa luta representa muito mais do que apenas reclamações sobre decisões de jogo. É um chamado à união, à paixão e ao amor pelo Botafogo. A fiel alvinegra deve se mobilizar e mostrar que a luta por justiça é uma extensão de nossa lealdade ao time. O apoio da torcida é vital, e isso se traduz em um clima de confiança que pode impulsionar a equipe a buscar mais vitórias dentro de campo. Diante disso, a pergunta que não quer calar é: qual será o legado dessa luta por justiça? O Botafogo, ao se posicionar de forma tão firme, está moldando não apenas seu próprio futuro, mas também o futuro do futebol brasileiro. Estamos vendo um movimento que pode inspirar outros clubes e torcedores a também se levantarem por aquilo que é certo. A mensagem que o Botafogo está enviando é clara: não aceitamos injustiças e estamos dispostos a lutar por um futebol melhor. Portanto, torcedores, o que vem pela frente? Convidamos você a comentar, a compartilhar sua opinião sobre como enxergamos o futuro do nosso Botafogo. A sua voz é fundamental neste momento. A luta não é apenas dentro de campo, mas é uma batalha que deve ser travada fora dele também. O Botafogo é uma história que continua a ser escrita, e nós, como torcedores, temos a responsabilidade de fazer parte desse capítulo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos juntos continuar essa jornada emocionante. O futuro é alvinegro.